Torcedor que chegou agora na Terra, no planeta Terra, Léo Duarte, dois meninos da base, sim, dois meninos da base que diante do Atlético Mineiro deram conta do recado, foram muito bem, então vão ter de novo a oportunidade de jogar como titulares diante do Paraná. É outra exigência, é dentro de casa, 49 mil ingressos já vendidos, resta um pouco mais de 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Deveremos ter amanhã às 7 da noite no Maracanã um público superior a 55 mil, porque tem gratuidade também. Olha, e o Vasco sofreu empate em São Januário, em Paulão contra Gol do Sport, 1-1, jogo ainda no primeiro tempo. Paulão, tão criticado pela torcida, acaba fazendo um gol contra e gol pro Sport. Já já a gente atualiza mais sobre o jogo de São Januário, que ainda está na primeira etapa. Vamos colocar a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Paraná, para o Paulo Lima comentar também a respeito dessa partida. A volta do Diego é o grande trunfo do Flamengo, né? Exatamente. Olha lá, o Paulo Lima, Diego Alves, Rodinei, já vamos ouvir o Rodinei, Léo Duarte, Tuller e René, Cuejar, grande destaque nesse meio campo rubro-negro, mais à frente ali a linha de 4 com Marlos Moreno, Everton Ribeiro, Diego e Vinícius Júnior. Paquetá não joga, né? E o Dourado ali mais à frente. E sem o Paquetá, hein, Paulo Lima? O time vai funcionar? Eu acho que sim, porque você vai trazer um pouco, ou provavelmente, o Diego mais para trás. Deixar o Everton Ribeiro como se fosse, na verdade, um terceiro homem. Ou vice-versa, né? Talvez puxar o Everton para jogar um pouco mais como segundo homem. Mas não muda a característica. O que melhora é a ofensividade. Porque você vai ter o Marlos Moreno aberto pela direita e o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. Essa é uma maneira que o Barbieri encontrou para colocar o Flamengo ofensivo diante de uma equipe que vem de 2 resultados positivos, que ainda está brigando lá embaixo e que vai ter que também jogar cautelosamente contra o Flamengo. Assim como fez contra o Fluminense, jogou com o Marlos Moreno pela direita e foi pela direita, onde o Flamengo abriu o seu caminho, conquistou um pênalti, deu um calor danado na defesa do Fluminense por esse lado esquerdo. E esse lado direito do Flamengo tem tudo para equilibrar, pelo menos nessa partida, tirar um pouco daquela pressão que existe em cima do Vinícius Júnior. O jogo do Flamengo todo de ofensividade, todo de velocidade, contra-ataque de rapidez, é sempre pelo lado do Vinícius. Porque você tem o Paquetá mais centralizado, o Everton mais pela direita, mas que joga mais pelo meio-campo, o próprio Diego também, que joga como segundo homem, terceiro homem, mas ajudando mais na ofensividade do que ajudando no sistema defensivo. Consequentemente, com o Marlos pela direita e o Vinícius Júnior pela esquerda, o Flamengo vai ter um time mais aberto, com mais velocidade. E aí o Paraná que se cuide, porque rapidez, ofensividade, o Flamengo vai ter de sobra, mesmo com a ausência do Lucas Paquetá. Bom, o Marlos ganha mais uma oportunidade, Fábio. O Marlos Moreno, que demorou, né, para ter chance nesse time. É o Maurício Barbieri, talvez acompanhando o dia a dia, vendo que o jogador está com capacidade, tem capacidade e competência para entrar nesse time, contratado pelo Rueda, ainda no ano passado. O Marlos Moreno, você acha que... a indicação foi dele, né? Então, você acha que o Marlos Moreno está sendo preparado já até para a possibilidade do Vinícius Júnior já deixar o time? Vai abrir uma vaga nesse time. E aí o Marlos Moreno já um pouco mais adaptado ao Rio de Janeiro, ao Brasil, porque tem uma adaptação. Ele é um menino, né? Ele é um estrangeiro que precisa de adaptação ao futebol brasileiro. Então, assim, é normal, lembrando que a partir de agosto o Berrio também estará à disposição, o Geovânio já fica no banco de reservas, também volta, é mais uma opção para o técnico Maurício Barbieri. E aí, assim, você vai ganhando opções, porque o Flamengo tem um elenco e o Maurício Barbieri conseguiu dar uma cara de time a esse time do Flamengo. Desculpa a redundância. Por que cara de time? Porque fez de um elenco, encontrou peças, conseguiu enquadrar essa equipe e ela virar um time. Porque não adianta ter um ataque muito bom e defesa muito vazada, ou uma defesa muito forte, um ataque que não consegue rodar. Mesmo com o Henrique Dourado, que estava 9 jogos sem fazer um gol e fez o de pênalti contra o Fluminense. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, um vídeo que está nas redes sociais dos jogadores do Flamengo brincando com o Henrique Dourado. A gente viu a cobrança dele, que ele demora a cobrar, ele ficou muito tempo até ele partir para a bola. Aí até o Vinícius Júnior falou, achei que ele está fazendo uma oração, né? Parou para pedir uma benção ali para fazer o gol, enfim, uma brincadeira, que mostra que o ambiente do Flamengo está muito melhor nessa temporada. É outro ambiente, né? A troca que o Flamengo fez e a aposta do Carlos Noval
muito boa no Maurício Barbieri, que não é técnico interino não, torcedor, é o técnico do Flamengo e que está dando ótimos resultados. O Flamengo tem um grande retrospecto defensivo na marcação, o Coediário, o Jonas, quando o substitui, tem muita força defensiva, o Paquetá, num posicionamento um pouquinho mais atrás, ajuda muito nessa marcação, às vezes peca, né, por não ter essa força defensiva, erra numa pegada e toma um cartão, está suspenso. Talvez um grande erro do Maurício Barbieri foi contra o River, deixar o Paquetá em campo e aí correu o risco e levou o cartão, já não joga contra o Cruzeiro na fase oitava de final. Pode ser até da inexperiência, achar que não, o Paquetá não vai levar um cartão hoje e levou, né? Ele poupou outro jogador, mas o Paquetá não, ou talvez porque não tenha querido mexer tanto no time, mas ele encontrou uma formação, o Diego cresceu na temporada, o Everton Ribeiro com uma pré-temporada da mesma forma e dentro de casa estavam soluções. Os meninos do Flamengo, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio Felipe Viseu, que tem entrado no segundo tempo, dado conta do recado. O Jean Lucas, quando entra, também entra bem, né? O Flamengo tem terminado os jogos, Ribeirão, com 5, 6 jogadores da base. E que o Rueda dava oportunidade para um, para outro, porque vinham os medalhões e a fila ia deixando os garotos para trás. Agora não estão jogando, estão soltos, estão se divertindo, estão brincando e estão indo na direção do gol. Repara o Flamengo, o drible é sempre na direção do gol. Ah, o Paquetá deu um balão, mas deu um balão para frente, não é aquele balão para trás, para humilhar, voltar. E olha, futebol brasileiro, Paulo Lima viu, teve o privilégio de ver futebol arte lá atrás e que se elogiava. Hoje, não, tá querendo menosprezar, tá querendo humilhar o adversário. O drible... O Flamengo não fez nada para humilhar. Não fez nada. Só jogou futebol, jogou talento na bola, nada disso. E a gente tem que valorizar então vamos aproveitar, já que vocês estão falando sobre esse tema, tem o Abel Braga falando a respeito dessa situação toda e a resposta do Vinícius Júnior. Vamos ouvir o técnico do Fluminense. Houve um certo exagero em algumas jogadas, né? De subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo no primeiro tempo ainda virei, estava 1-0, eu falei pro Barbieri, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente, o sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4, em momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. O nosso futebol brasileiro, sempre que a gente puder fazer em direção ao gol, claro, a gente vai fazer e sempre respeitando o adversário. E hoje a gente não fez nenhuma graça, a gente vem fazendo todos os jogos. Se pegar todos os jogos, a gente está fazendo isso. E com a ajuda de todos, a gente está sempre com a cabeça tranquila que a gente pode fazer. E a gente vai fazer todos os jogos para ajudar o Flamengo de alguma forma. Foi um mau humor do Abel Braga ali, com a derrota e tudo mais. Só antes do comentário do Paulo Lima e também o comentário do Fábio Azevedo, o Vasco fez 2-1. Acabou o primeiro tempo em São Januário, Vasco 2, os dois do Pikachu, o segundo foi marcado de pênalti, 1 pro Sport, o gol foi marcado pelo Paulão. O Vasco fez 3 gols no jogo, é isso? Fez 3 gols, só que 2 a favor e 1 contra. Paulo Lima, mau humor do Abel Braga, exagerado? Eu acho que a derrota sempre machuca, né? E mesmo com 2 dos seus principais jogadores de ataque fora do time, né, o Marcos Júnior e o Pedro, o Abel, ele usou de um argumento assim, foi um pouco exagerado. Respeitar o Abel, acho que é obrigação de todos nós, né? Como pessoa, como um ser humano maravilhoso, como atleta que foi, disputou a Copa do Mundo, vitorioso na carreira, né, por onde passou, um cara super bem sucedido que leva esse Fluminense onde está hoje, onde esteve na temporada passada, muito pelo trabalho dele e também do Leomir, né, que muito se fala no Abel, mas se esquece do Leomir. Muito se fala quando se tem escudeiro, quando se tem aquele homem que trabalha ao lado do técnico, e o Leomir está lá trabalhando com ele há muito tempo. O Leomir sempre é esse fiel escudeiro. E o Abel faz do Fluminense aquilo que ninguém esperava. Levar o Fluminense onde o Abel tem levado, e mesmo com alguns tropeços, que são naturais e são até previsíveis, como ele mesmo colocou, diante do Flamengo, né, uma equipe muito melhor, o Marlon faz um pênalti de jogador de fraldinha, né, de dente de leite. É inadmissível um jogador profissional fazer um pênalti desse. Coloca na culpa do Abel, coloca na culpa do Paquetá, que dá um lençol, que dá um chapéu, coloca na culpa do Vinícius Júnior, que dá uma caneta, que dá entre as pernas. Não pode colocar na culpa de ninguém. Agora, a qualidade técnica, ela é essencial, ela é primordial para o jogador de futebol. E quem tem que usar. O Paquetá tem qualidade na perna esquerda, o Vinícius tem qualidade na perna direita, e isso tem que ser usado. Não houve exagero nenhum, Abelão. Houve futebol. Futebol na bola.
eles não brincaram, não humilharam, em momento algum, e o Vinícius tem razão, respeitando o adversário. E 2-0 ali naquele jogo, até certo ponto foi muito pouco. O Fluminense foi castigado por um placar miúdo, diria eu. Ô Fábio, a gente estava falando há pouco sobre essa melhora com o Barbieri do desempenho do Flamengo, e eu me lembro que há alguns meses era praticamente unânime que o Flamengo tinha problema nas a titularidade, aliás, de nenhum dos dois. O que mudou nesse Flamengo para ter acertado essa zaga e essas alas hoje serem não só seguras, mas eficientes quando chegam à frente também? O René é elogiado, o Rodinei não é citado. Eu acho que é muito por aí. O René sim cresceu, o Rodinei não está aparecendo tanto na frente, porque tem um quarteto ali, uma linha de 4 homens na frente que jogam o tempo todo próximo ao gol adversário, então o Rodinei não está sendo exigido. O René, sim, René tem sido um escape. Inclusive no jogo do Maracanã, na última partida do Flamengo, ele foi o cara que deu 2 passos, 2 assistências para os gols no Maracanã. Uma foi sem querer, ele chutou e o Diego acabou no meio do caminho pegando e fazendo gol. Mas tem sido mais eficiente. O Rodinei não tem aparecido, não tem comprometido. Aquela atuação que no jornal, na hora de você fazer a crônica e botar a nota 6, não comprometeu, ponto. Já é uma vantagem para o Rodinei, que ele era muito mais ofensivo e deixava muito mais exposto o lado direito de defesa do Flamengo. Acho que o grande ponto de equilíbrio do Barbieri foi encontrar jogadores, e esses 2 do lado do campo que fazem essa linha mais ofensiva do Flamengo, esses 4 que aproximam do Henrique Ceifador, são jogadores que vêm atrás e ajudam. Que era o papel do Everton do lado esquerdo, o Vinícius Júnior faz. O Paquetá está um pouquinho mais ali atrás, mas ele faz a proteção ali junto com o Cuejá, que joga muito bem nessa proteção. Aliás, o torcedor está comemorando, porque ontem o Flamengo anunciou a renovação dele. Até 2022 tinha uma preocupação de proposta do Al-Ahly, por exemplo, e tirá-lo do Flamengo. Pelo menos, se tirar agora, vai ser por um valor maior do que era, já que houve a renovação de contrato. Mas o Flamengo está bem servido. E a gente nem fala mais do Ilharão, que tem sido relacionado para os jogos, tem ido para a concentração. O Inter tem interesse no Ilharão. Não fala mais do Rômulo, quando até entrou numa das últimas partidas, não entrou bem, quando o Cuejá machucou. E quem fala o quê? Do garoto, do Jean Lucas, que pede passagem, do Jonas, que entra bem quando substitui o Cuejá. Então, o Pará, você não fala, puxa, o Pará tinha que voltar, está machucado, mas que falta faz o Pará? Não faz, porque o lado direito está muito bem servido, principalmente porque o Everton Ribeiro está jogando bem na temporada. Isso só para você comentar também, Paulo Lima, isso faz o clube economizar uma grana também que, olha, você não faz ideia, porque nesses meses atrás que eu falava há pouco aqui, que era quase que unanimidade, que o Flamengo precisava de laterais, o discurso era, o Flamengo precisa ir ao mercado e contratar jogadores. Olha só, ficou pro banco. A solução está ali dentro. E outra coisa que é importante ressaltar, porque a titularidade. Você dá tranquilidade, você dá autonomia para o cara, sabe que se errar, ele vai olhar para o banco e dizer assim, pô, eu não vou passar esse sufoco de olhar para o banco, porque o técnico sabe que eu estou atuando dentro daquilo que ele espera de mim. Então, a manutenção, a titularidade, coisa que não aconteceu nem na época do Rueda. O Rueda, então, botava Trauco e René. René e Trauco, vivia fazendo essa troca. Do lado de lá, não parava o Rodinei. Exatamente. A mesma coisa com o Carpegiani. E aí, facilitou a vida do Barbieri, a recente contusão do Pará, facilitou. Mas o Rodinei está se comportando muito bem. Defensivamente, ele é um cara que é aplicado, né? Ele não é tão forte no seu setor defensivo como ele é ofensivo pela velocidade, pela vontade, o vigor físico que ele tem para atacar. Ele não é aquela capacidade de olhar um atacante e falar assim, vou te servir uma bola açucarada para fazer o gol. Ele não tem esse passe todo, ele não tem essa precisão, essa qualidade toda no último toque. Mas ele incomoda o lado esquerdo do adversário. E isso se reflete exatamente quando o Barbieri coloca os dois, olha só, os meus titulares, na esquerda o René e na lateral direita exatamente o Rodinei. E isso deu confiança e ajustou o sistema defensivo, né? Mesmo com o miolo da área, trocando a toda hora, né? Trocando a toda hora. Os mais experientes estão machucados, o Juan, o Hever, agora mais uma vez contusão, Rodolfo com uma contusão na coxa, mais uma lesão muscular. E aí vão os dois meninos, o Tuller, fazendo mais uma vez a sua
vamos dizer assim, não a sua estreia, mas a sua continuidade a dar prosseguimento no grupo de profissionais do futebol do Flamengo. Aí talvez, Ribeirão, seja o setor que o Flamengo precise contratar na zaga, porque ele tem jogadores que não têm tido sequência, talvez até pela idade. Anote outro nome, na lateral direita o Flamengo tem e tem relacionado para as partidas e está de novo relacionado, está concentrado nesse momento e assistindo o Rodada Fox, um menino chamado Kleber, que a hora que tiver oportunidade é do nível do Jean Lucas, que o torcedor já conheceu, do Lincoln, que é outro menino, é atacante. Isso é importante do também. Tuller. O Flamengo tem aquela máxima de craque que o Flamengo faz em casa, o Flamengo tem os seus jogadores para repor, não é botar time de garotos, mas no momento em que está o time certinho, os garotos entram e o torcedor não fica apreensivo, porque tem garotos de qualidade e que entram no time que está ajustado. Vamos ver o time do Rogério Micali na tela agora, o provável Paraná que encara o Flamengo com casa cheia no Maracanã neste